Olá, meu amigo, minha amiga, vamos aqui à resolução da questão de número 11 da prova de linguagens do Enem 2023. E aqui foi a prova azul. Muito importante, você nunca vai iniciar uma questão pelo texto, você nunca vai ler um texto sem antes saber o motivo pelo qual você deve ler esse texto. Por isso mesmo, todas as vezes que você for fazer uma questão, você inicia por aqui pelo comando da questão. E ao ler o comando, o enunciado da questão, você vai fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão quer de mim? Então, considerando os objetivos argumentativos utilizados, considerando os procedimentos para defender o ponto de vista, infere-se que o objetivo desse texto, se ele está me pedindo o objetivo desse texto, então nós temos basicamente qual a intencionalidade autoral. É uma clássica questão de C7H23, segundo a matriz de referência. Então, vamos lá, eu já sei. Ele quer o quê? Eduardo, qual a intencionalidade do autor ao escrever, a intencionalidade do autor ao escrever esse texto. Vamos lá, olha só. Maio. Então, sempre que você for ler um texto, você vai quebrar o texto e fazer relações lógicas entre as partes desse texto. Então, olha só, vamos quebrar o texto aqui no primeiro parágrafo. Maio foi colorido de amarelo. O foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. Então vamos lá. Ele fez a introdução do texto dele, falando que maio é um mês que está de amarelo. Para o quê? Para falar a respeito de algo mais importante, que seria o quê? Das mortes no trânsito. Então, Edu, aqui ele basicamente coloca o quê? Aqui basicamente ele coloca pra gente o assunto principal do texto, que é justamente essa questão das mortes no trânsito. Vamos lá. Lemos o primeiro parágrafo, vamos agora para o segundo bloco do texto. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. Então, Eduardo, o que ele fez aqui? Meu amigo, nós não estamos falando de mortes no trânsito. Aqui ele fez o quê? Aqui ele fez uma enumeração. Então, vou colocar aqui ao meu lado. Então, ele fez aqui uma enumeração de situações que tornam o motorista o quê? Que tornam o motorista violento, que causa violência no trânsito. Então, terminamos de ler o nosso segundo bloco do texto. Eu quero que, Eduardo, qual foi a intencionalidade do autor ao escrever esse texto, beleza? Já encontramos, Edu? Ainda não. O Maio Amarelo, falou aqui em Maio Amarelo, né? Que preconiza a atenção pela vida é uma das iniciativas nesse sentido. Então, ele está basicamente mostrando para a gente o que é o Maio Amarelo. Ele fez toda essa introdução, logicamente, para falar do Maio Amarelo. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar nesses princípios e valores talvez seja o caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida e não celebre a morte. Então, pessoal, aqui basicamente ele quer o quê? Ele quer chamar a atenção para o Maio Amarelo, essa campanha que é justamente voltada para reduzir o índice de mortes no trânsito, correto? Foi isso que nós vimos. Então, olha só,
Qual é o objetivo do autor? Qual a intencionalidade autoral? Eu quero que você preste bastante atenção aqui para os verbos de sende, porque esses verbos de sende praticamente singularizam as alternativas. Então, eu estou destacando aqui quais são os verbos de sende. Eduardo, qual foi a intencionalidade sem nem mesmo olhar para as alternativas? Eu acho que foi basicamente ou divulgar a questão do Maio Amarelo, correto? Exatamente. Ou então, por exemplo, fazer com que o meu leitor ele modifique a sua postura, ele crie um hábito diferente no trânsito. Vamos lá. A letra A fala que o principal objetivo dele foi apenas enumerar. Pessoal, ele enumera as causas? Sim, mas ele não quer. O objetivo principal dele, com toda certeza, não foi apenas enumerar. Letra B. Então, isso daqui é um verbo de sende muito ruim. Assim como contextualizar. Ele quer apenas contextualizar a campanha no cenário mundial? Com toda certeza, não. O que é contextualizar? Colocar em um determinado aspecto, colocar em em uma determinada linha do tempo. Não, não é o caso. Letra C, divulgar? Opa, poderia ser. Então, divulgar é um verbo de sende bom. Vamos ver o detalhamento. Dados numéricos alarmantes sobre os acidentes de trânsito. Se ele falasse aqui que era divulgar o Maio Amarelo, tava ok. Mas ele não quer apenas divulgar dados, ele quer que haja o que? Uma mudança de postura. Letra C, sensibilizar. Opa, pode ser. Vamos ver o detalhamento. O público, sim. Para o quê? Para tomar uma mudança de postura. Para a importância de uma direção responsável. Opa, parece que tá tudo ok. Vamos dar uma olhadinha para a letra E. Letra E, restringir os problemas da violência no trânsito, aspectos emocionais, pessoal. Essa alternativa aqui ela é absurda, ela não tem nada a ver com o que a gente acabou de ler. Então, nesse caso, uma questão de C7H23 que pede justamente a intencionalidade autoral. A gente já sabe pelo nosso estudo que a intencionalidade de um texto como esse é justamente fazer com que o leitor assuma uma nova postura, modifique os seus hábitos. Tudo bem, pessoal? Portanto, o nosso gabarito letra D. Para mais resoluções como essa, você vai me seguir lá no Instagram. O meu Instagram é @medlinguagens. Por lá, eu converso todos os dias com vocês a respeito dessa prova de linguagens que é tão importante dentro do Enem. Pois, pessoal, espero encontrar vocês em uma outra oportunidade. Até a próxima.